Olá, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Maria Fernanda, sou advogada e também professora aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre os atos de comunicação, no processo penal. Mas antes, se faz importante fazer uma revisão de tudo que já estudamos até aqui. Então, vamos à revisão. Bom, começamos os nossos estudos falando sobre o inquérito policial. Então, vamos lá. Inquérito policial tem início lá com o delegado de polícia, certo? É um procedimento administrativo. O delegado de polícia, ele tem o prazo de 10 dias para concluir esse inquérito se o réu estiver preso e 30 dias se o réu estiver solto. Só lembrando que esse prazo pode ser prorrogado a pedido do delegado de polícia. Ao final da conclusão do inquérito, o delegado de polícia irá fazer um relatório e enviar os autos ao Ministério Público. Recebendo esses autos, o Ministério Público irá oferecer ou não uma denúncia. E caso ele decida por oferecer essa denúncia, o juiz irá posteriormente receber ou não essa denúncia, essa ação penal. Se ele não receber, ele dá uma decisão rejeitando essa ação penal. E se ele decidir por receber, ele dá uma decisão recebendo essa ação penal, designando a audiência de instrução e manda citar o réu. O réu tem um prazo de 10 dias para apresentar a sua defesa, a sua resposta à acusação. Agora sim, vamos falar sobre os atos de comunicação propriamente dito. Existem 3 tipos de atos de comunicação no processo penal. São eles: citação, intimação e notificação. Este vídeo vou falar única e exclusivamente sobre a citação, porque assim, tem vários tipos de citações e eu acho importante fazer uma divisão do conteúdo para não confundir a mente de vocês. E aí, num outro vídeo, eu falo sobre intimação e notificação, porque são temas menores, certo? Então, vamos começar. A citação, ela tem vários tipos. A primeira delas é a citação real, que se subdivide em citação via mandado por oficial de justiça, citação por hora certa, citação via carta precatória e citação via carta rogatória. Ainda temos também a carta de ordem. Bom, a citação feita por oficial de justiça irá ocorrer sempre que o réu resida no mesmo endereço que o juiz processante, ou seja, na mesma comarca ou circunscrição do juiz processante. Nesse caso, ele será intimado por oficial de justiça. Também será intimado via oficial de justiça através de mandado, quando ele estiver preso. Então, essa citação ela deve ser obrigatoriamente pessoalmente pelo oficial de justiça no local onde ele se encontre encarcerado, Seguindo, a citação ela vai ser por hora certa, sempre que o oficial de justiça suspeitar que o réu está se ocultando para não ser intimado. Então, o oficial de justiça, ele deverá ir por 3 vezes ao local informado como endereço do réu, e aí numa terceira vez que ele for a este referido local, não localizando o réu e suspeitando que o réu está se ocultando, ele irá informar aos seus familiares ou vizinhos que a próxima ida ao local, ele irá citar qualquer pessoa e o réu, nesse caso, ficará como citado. Observação: nesse tipo de situação onde o réu ele é citado por hora certa, não existe a citação direta com o réu, uma citação indireta. Então,
o código diz que o oficial de justiça, ele tem que informar os horários em que ele esteve no local, no endereço do réu, sob pena de nulidade, né? A defesa pode alegar ali uma citação inválida e acabar com todo o processo. Então, ele tem que informar os horários direitinho. Além disso, o oficial de justiça tem que informar, né, essa realização de citação por hora certa ao chefe de secretaria, e o chefe de secretaria deverá enviar uma carta, radiograma ou telegrama ao réu para dar ciência da citação que foi feita por hora certa, entendeu? Então, ele obrigatoriamente, o chefe de secretaria, ele tem que dar ciência da realização da citação por hora certa via carta, correios, né? Ou radiograma ou telegrama, para ter eficácia essa citação. Então, ela só ocorre a sua eficácia após o envio dessa correspondência, certo? Agora sim, vamos falar sobre a citação via carta precatória. Bom, a carta precatória irá ocorrer sempre que o réu morar numa circunscrição ou comarca diferente da do juiz processante, ou seja, estou respondendo por um crime. O crime supostamente que eu cometi foi na cidade X, porém eu moro na cidade Y agora. Como vai ser feita a minha citação? Via carta precatória. Ou até mesmo, o crime que eu cometi foi no estado X, porém eu estou morando agora no estado Y. Como é que vai acontecer? Via carta precatória, certo? A carta precatória, ela tem um caráter itinerante. Significa dizer que, caso o juiz deprecado não localize o réu no endereço informado na carta precatória, mas ele tenha ciência, né, chega ao conhecimento dele que o réu está residindo em um outro estado, em uma outra comarca, que seja feita, né, a citação via carta precatória, o juiz deprecado, que é o juiz que irá cumprir a carta precatória, ele poderá enviar essa carta precatória para esse outro estado, para essa outra comarca, sem problema nenhum. Justamente por causa desse caráter itinerante, né? Não há necessidade de voltar essa carta precatória, devolver a carta precatória ao juiz deprecado para que ele envie para esse novo endereço. Não, o juiz deprecado pode reenviar essa carta para que seja cumprida em um outro local, contanto que ele tenha esse endereço, certo? Agora vamos falar sobre a carta rogatória. A carta rogatória ela é um pouquinho diferente da precatória, porque ela vai acontecer sempre que o réu residir em um país diferente do que ele está sendo processado. Ou seja, suponhamos que eu esteja sendo processada criminalmente aqui no Brasil, mas eu resido atualmente nos Estados Unidos. Nesse caso, para o Brasil, né, o juízo brasileiro me citar, ele deverá expedir uma carta rogatória para que seja enviada para os Estados Unidos para ser feita essa citação. Diferentemente também da carta precatória, que ela é feita entre juízos diferentes, né? Existe um juízo A, expede uma carta precatória para ser cumprida no juízo B. A carta rogatória, o procedimento dela é um pouquinho diferente. O juízo A expede a carta rogatória, só que ela não vai diretamente para o juízo B. Ela tem que antes passar pelo consulado brasileiro, para que depois seja dado andamento a essa carta rogatória. E é justamente por isso que o juiz original do processo, né, o juiz processante, ele poderá suspender o prazo prescricional deste processo, porque como o juiz, né, não sabe exatamente quanto tempo vai levar para ser cumprida essa carta rogatória, então o processo possa ser que ele fique muito tempo aí aguardando o cumprimento dessa carta rogatória.
e venha prejudicar o possível julgamento do réu, né? Então, o juiz, nesse caso, ele pode suspender o prazo prescricional até que seja cumprida essa carta rogatória, certo? E temos também a carta de ordem. A carta de ordem, ela ocorrerá sempre que o réu for pessoa que tenha foro por prerrogativa de função. Então, são aquelas autoridades que são processadas só no STF, só no STJ, só nos tribunais de justiça. Os processos, eles são originários dos tribunais, certo? TJ, STJ e etc. E as autoridades ali que estão sendo processadas são pessoas que têm foro prerrogativa de função. E neste caso, será via carta de ordem. Agora sim, vamos falar sobre a citação ficta, também conhecida como citação por edital. A citação por edital irá ocorrer sempre que o réu encontrar-se em local incerto ou não sabido, ou seja, não se sabe o exato endereço desse cidadão, não se sabe onde ele está escondido, e aí será feita a citação por edital, porque o processo não vai ficar lá esperando a vida toda sem eu aparecer, né? E aí o que é que acontece? O juiz dá um prazo de publicação de 15 dias, né? E após esse prazo de 15 dias, inicia-se o prazo de 10 dias para o réu oferecer defesa. Nesse interstício, o juiz irá nomear um defensor dativo para fazer a defesa deste réu, né? Desaparecido. Só que o que é que acontece? Se o juiz, se o réu não comparecer, né, não apresentar resposta à acusação, mesmo tendo sido citado por edital ou citado pessoalmente, o que é que acontece com o processo desse homem? O juiz vai decretar revelia? Não. Não é revelia, não é o momento processual para ser aplicada a revelia. O que vai acontecer é que o juiz ele vai suspender o prazo prescricional desse processo e suspender a prescrição, melhor, suspender o processo em si, suspende também o prazo prescricional. O juiz também pode determinar a prisão desse cidadão, se for o caso, e também pode determinar a produção de provas antecipadas, né, que são aquelas provas urgentes, né, que podem se perder ao longo do tempo. Então, ele pode pedir a produção de provas antecipadas e o processo fica parado até que esse cidadão seja localizado para aí sim dar andamento ao processo em si. É isso que acontece. A revelia, ela irá acontecer quando o réu, mesmo citado, não comparecer para responder ao processo. Ou seja, suponhamos que o réu foi intimado para responder ou realizar determinada diligência. Não fez. O que o juiz vai fazer? Decretar a revelia dele. Se não tiver defensor, irá nomear um defensor dativo para esse cidadão. O processo segue normalmente. Aqui não tem os efeitos que acontecem na justiça civil, né? Na seara civil. Lá, o réu citado não apresenta defesa no prazo de 15 dias, que na verdade é contestação, né? O que é que acontece? O juiz decreta a revelia dele. E com isso, tudo que foi dito na petição inicial, né, pelo autor, torna-se, o juiz presume, né, como verdade, como verdadeiro aquilo que foi dito. No processo penal não tem nada disso. O processo penal decretou a revelia, o processo segue normalmente. Se não tiver defensor, nem advogado particular, o juiz vai nomear um defensor dativo. Só mais uma observação aqui, pessoal, com relação à citação real, né, que são citação via oficial de justiça, rogatória, precatória e por hora certa. Esses tipos de citações não cabe a citação via correios, né? Por vezes a gente vê em provas aí
falando que é cabível no processo penal a citação via correios, via postal. Isso não é possível, mesmo com aviso de recebimento. É possível sim uma intimação, né, uma notificação, mas citação ela só pode ocorrer dentro dessas 5 modalidades, né? É citação via oficial de justiça, precatória, rogatória e a citação de ficta, que é a citação por edital, e ainda a carta de ordem, certo? Bom, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. O vídeo ficou um pouco longo, mas é porque eu tinha muita coisa para explicar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já faz o quê? O quê? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa o like aí pra gente. É isso. Bons estudos e até a próxima aula.